Que Deus abençoe todos que estão chegando. Que o amor de Deus esteja com você. Que a paz esteja no seu lar. Que Deus possa dar a vitória e livrar de todo o mal. O Deus amado vai tocando Jesus. Toca, Senhor, nesse enfermo. Toca, Jesus, nessa mãe que chora. Espírito Santo, porque aquele que se ajoelha na presença de Deus tem vitória. Então não é só orar no banheiro, em pé, sentada, no carro. Temos que nos prostrar perante o nosso Deus. Aleluia, Deus, para Ele nos dar a vitória. E Daniel fazia isso. Daniel, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava na presença de Deus. Quando você, aleluia, Deus se ajoelha, você está se humilhando para Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida, reconhecendo que Ele pode te dar a vitória, se prostrando, se humilhando para que Deus te exalte. Muitas das vezes você tem se humilhado para outras pessoas, mas eu quero dizer para você, dobre teu joelho 3 vezes ao dia. Dobre teu joelho 3 vezes ao dia. Nós estamos no tempo final. Nós estamos aí no final dos tempos. Nós estamos aí mais próximo à vinda de Jesus. A fúria do maligno está aí. Mas vamos aqui para a palavra de Deus que diz assim. Ageu capítulo 2. A glória do segundo templo. Então você que está caído, Deus vai falar com você. Deus te levanta hoje e diz para você que tem a glória da segunda casa. Aleluia, Jesus. Que tem a glória, que tem, aleluia, Deus, uma nova oportunidade para você. E a glória do segundo templo, Jesus voltará novamente com glória. Jesus voltará novamente para a terra, para, não para andar na terra, mas para nos buscar a glória do segundo templo. E esse templo seremos nós, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, que estão se limpando, que não estão se sujando. Né? Aquele que estiver limpo, se limpe mais. O que vai acontecer? Será templo de Deus. Será templo de Deus e Jesus voltará e estará neste templo e nos arrebatará. Então aqui diz aqui, ó, a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, olha como Jesus fala pelos profetas. Tem os profetas de Deus. Tem os profetas a qual Deus, aleluia, Jesus se revelava a ele, falava por eles, falava o que iria acontecer. A própria Bíblia é cheia de profetas, revelações de Deus que está se cumprindo todos os dias. Aleluia, Deus. E aqui, Ageu, aleluia, Deus, que era profeta, veio a palavra de Deus para ele, dizendo, fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como verdes agora, não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela. Você está entendendo? Então, o Senhor estava mostrando uma visão da glória do segundo templo, da glória da segunda casa. E ele estava dizendo, esta segunda casa não vai ser comparada à primeira. Foi construído um templo para o Senhor, né? Salomão construiu um templo, mas o templo agora construído, aleluia, Deus, é um templo a qual o Senhor não irá mais habitar. Não será um templo de pedra. Qual será esse templo? Sabe qual é esse templo? É o teu coração, é o meu coração. E aleluia, Jesus, é esse o templo que o Senhor quer construir na tua vida, que está construído na... Porque ele está falando aqui da segunda oportunidade, a glória da segunda casa. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Você foi destruído no casamento, você está com a saúde debilitada, você está com a empresa caída, você está com a tua vida espiritual caída. Eu não sei qual é o que você está vivendo. Olha para... Agora, faça isso aqui. Olhe para a tua vitória que você teve no passado. Tudo que você tinha. Você olhou?
Agora olha para aquilo que Deus vai te dar agora no presente. Olha para agora para a glória da segunda casa. Mas eu quero dizer para a glória da segunda casa não significa glória material. Primeiro nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter vida com Deus, vida de fé. Nós precisamos ter vida sabendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque você não irá mais cair, você estará firme na presença do Senhor. Porque o teu casamento não será mais destruído. Por quê? Porque o teu casamento vai estar fortalecido no Senhor. A glória da segunda casa significa o quê? O templo sendo levantado, mas esse templo será qual? Onde o Senhor Jesus habitará. E esse templo tem que ser o teu coração. Esse templo tem que ser o meu coração. Se o Senhor habita no teu coração, então o que acontecerá? Haverá uma glória vivida para você. O que é glória? É vitória. Não é verdade? Então haverá uma vitória vivida para você. O Senhor, o primeiro templo, aleluia, Deus foi construído pelos homens. Era templo de Deus? Era. O próprio Deus disse que ele estaria lá no templo, recebendo as orações, recebendo as ofertas, recebendo ali a adoração do povo. O Senhor não foi contra o templo sendo construído. O Senhor não foi contra o templo construído na terra que Salomão construiu. Mas ele está falando aqui, ó, a glória do segundo templo. O templo de Salomão foi destruído. Mas o templo construído no teu coração, no meu coração, não será destruído. Sabe por quê? Porque estará cheio da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estará em você. Sabe por quê? Porque você estará cheio de fé em Deus. As pessoas vão querer destruir os templos. Muitas igrejas já estão sendo queimadas. Muitos templos construídos pelos homens estão sendo destruídos. Mas o templo construído no teu coração, esse templo, essa glória, na segunda casa, não vai ser destruído. A carne voltará para o pó, mas nós iremos subir para a glória, nós iremos subir para o Pai, nós estaremos vivendo a glória da segunda casa. Nós estaremos vivendo essa casa aqui na terra, foi a nossa primeira casa, né? Isso aqui na terra é considerada a primeira casa, é o primeiro lugar que você viveu, não é verdade? Mas o Senhor está dizendo, ei, a glória da segunda casa é maior, o céu que eu te prometo é maior, o céu que eu tenho para ti é maior, os bens que eu tenho para ti é maior do que os bens que você pede aqui na terra. Ei, aleluia, Deus, o que Deus tem para você é maior, teus olhos não contemplou, teus olhos não viu o templo, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e na glória da segunda casa não haverá ódio, não haverá doença, não haverá perseguições, não haverá pecado, não haverá mais inimigo querendo te destruir, não vai ver mais essa amante querendo roubar o teu marido, porque no céu não haverá casamento, não é verdade? Não, você não vai quebrar a cabeça com o marido, você não vai mais chorar mais por causa desse homem adúltero, você não vai chorar mais por causa desse homem que te humilha, então você não vai chorar mais por causa desse homem que abandonou os teus filhos, porque no céu não haverá casamento. No céu todos nós estaremos na presença de Deus e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais câncer, não haverá falta de dinheiro. Você não vai precisar trabalhar mais no céu. Por quê? Porque no céu está a tua herança, no céu está a tua vitória, no céu está o quê? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então a vida com Deus sempre será maior na nossa vida. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Que aquilo que vivemos com Deus sempre será maior na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, porque aqueles que vivem com Deus, eles vivem o melhor de Deus. Eles têm o melhor de Deus. São perseguidos, mas mesmo assim, eles têm Deus em sua vida. Tem pessoas que estão passando por lutas, por sofrimentos, mas estão ali contra Deus, estão ali falando mal de Deus, estão ali perseguindo Deus, são perseguidores da palavra de Deus, são perseguidores daqueles que levam o evangelho da verdade. Então, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando conosco sobre a glória da segunda casa, que será maior do que a primeira. O segundo templo que Deus está construindo no teu coração é um templo, é uma morada com Deus. Deus irá morar no teu coração e ninguém vai destruir mais esse templo. Por quê? Porque a glória da segunda casa é uma casa mais forte, é uma casa mais firme, é uma casa cheia de fé, é uma casa a qual, aleluia, Deus, Espírito Santo habita, e aonde o Espírito Santo habita a vitória, aonde o Espírito Santo habita a direção, aleluia, Deus, louvado seja o nome, aonde o Espírito Santo habita a comunhão com Deus. Diz, ó, ora, pois, esforça-te, Zorobabel.
Diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra. Diz o Senhor: e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ei, o Senhor está dizendo para você: te esforça para ter vida com Deus. Você tem se esforçado para ter uma casa, você tem se esforçado para ter um casamento, você tem se esforçado para ter uma faculdade, você tem se esforçado para ter os bens da terra. E o Senhor está dizendo: tem se esforçado pelas tuas conquistas na terra. Mas o Senhor está dizendo aqui agora: ora, pois esforços, Zerubabel, diz o Senhor: esforça-te, Josué, esforça-te, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Te esforça na oração dia. Te esforça em oração, te esforça para ler a palavra, te esforça para viver a palavra, te esforça para você ser templo de Deus. Te esforça para a construção desse templo no teu coração. Você que tem que se esforça para construir, aleluia, Deus, a tua vida com Deus. Você tem se esforçado por tanta coisa. Te esforça para ficar bonita, te esforça para passar na faculdade, te esforça na tua empresa, mas tenha esforço para a tua vida com Deus. Tenha esforço para ter essa vida, essa comunhão com Deus. Tenha esforço para você ter fé, para viver de fé. Tenha esforço, aleluia, Deus, para praticar a palavra de Deus. Ele está dizendo para o povo da terra: te esforça. Te esforça na minha presença, te esforça em oração, você te esforça para perdoar, te esforça para caminhar comigo, te esforça para viver a minha palavra, te esforça para ter fé. Te esforça, aleluia, Deus, para viver a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Então, a glória da segunda casa vai fazer você ser uma pessoa forte. Não forte pelo dinheiro, mas forte por causa de quê? Porque Cristo está na tua vida, porque o Espírito Santo está na tua vida. Aleluia, Jesus. Com a mulher, não. É com o homem e com a mulher. A palavra de Deus é para todos nós, para homem, mulheres, jovens e crianças. A palavra de Deus educa a criança, ensina a criança, né? O Senhor diz aos pais: ensina teus filhos o caminho que devem andar. E aqui diz o quê? Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. E o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. O Senhor te tirou do Egito. Para quê? Para o Espírito Santo habitar na tua vida. Eu tenho que ser habitada pelo Espírito Santo. Eu tenho que ter vida com o Espírito Santo. Eu tenho que ter esse esforço para o Espírito Santo estar na minha vida. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. Se eu pratico a palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar habitando na minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a verdade. Então, ele habita onde há a verdade. O Espírito Santo, ele não pode encher um vaso sujo. O Espírito Santo, ele não vai ser derramado num vaso que é sujo. Ele primeiro, ele quebra o vaso, faz um vaso novo e ele derrama a sua unção na vida desse vaso. Então, tem pessoas que estão sujas e estão aí querendo ser cheios do Espírito Santo. Muitas das vezes está sendo cheio, sim, mas não do Espírito Santo, e sim do espírito do engano. Então, aleluia, o espírito do engano, ele é imitador. O espírito do engano, ele faz eu querer achar que eu estou cheia do Espírito Santo. Por isso que Deus não é achismo. Então, por isso que o Espírito Santo derramado na nossa vida tem mudança de vida, tem conversão na minha vida. O Espírito Santo derramado na nossa vida tem edificação na nossa vida. Então é fácil de conhecer as pessoas que têm o Espírito Santo por causa de quê? Vida edificada, da vida transformada. Ontem fazia isso, hoje não faz mais. Por quê? Porque o Espírito Santo não está naquela vida, convertendo, libertando, dando vida nova com ele. A glória da segunda casa. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós estávamos na primeira casa. Com o Espírito Santo há uma glória em nossa vida, há uma transformação, há uma libertação. Pelos frutos conhecemos as árvores. Então, o maligno, ele imita a falar em línguas.
Falar em línguas, somente Deus sabe e é aquele com quem Deus está falando, né? Ao menos que tenha o quê? Alguém que tem o dom do discernimento. Aí sabe. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, tem pessoas aí que estão ali cheia, mas cheia de que espírito? Do espírito do engano? Do espírito da mentira? Do espírito da adivinhação? Tem pessoas que estão cheias do espírito e dizem que é o Espírito Santo. Espírito Santo na nossa vida, ele edifica a nossa vida. O Espírito Santo na nossa vida, ele nos converte. Ele muda. Você era um alcoólatra, hoje você não é mais. Por quê? Porque você entregou tua vida para Jesus, Jesus te perdoou, Jesus te limpou dos teus pecados, Jesus te transformou. E o que aconteceu? Ele derrama o Espírito Santo. Mas eu não posso, eu fumo e dizer que eu estou cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu tivesse o Espírito Santo na minha vida, essa prática do cigarro sairia da minha vida. Porque onde o Espírito Santo está, a libertação, a conversão na vida. Então, tem muito cheio de Espírito, mas não do Espírito de Deus. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, entendeu? Então, a glória da segunda casa tem a presença de Deus. Nós se tornamos templo, a glória do segundo templo, da segunda casa. Então, quando você entrega a tua vida verdadeiramente para Jesus, ele vai te limpar, você começa a ouvir a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, começamos a ser libertos. E quando nós somos libertos, obedecemos a voz de Deus, o Espírito Santo se derrama na nossa vida. Ele enche a tua vida. Aí você para de mentir, você para de chamar palavrão, você para de querer ir pro álcool, você para do cigarro, você para das práticas que o Espírito Santo não tem na sua vida. Então, se o Espírito Santo habita na minha vida, eu tenho que ter prática do Espírito Santo. Eu tenho que ter essa convenção na minha vida, porque ele habita em mim. Então, o Espírito Santo no nosso templo, no nosso coração, na nossa casa, tem prática. Tem pessoas que dizem assim, Deus mora na minha casa. Ei, não é na tua residência que o Espírito Santo tem que morar. Ele tem que morar no nosso coração. O que adianta ele estar lá na nossa casa, ele está aqui. Vamos dizer assim, eu estou aqui, o Espírito Santo está aqui do meu lado. Não, o Espírito Santo não quer estar do meu lado, ele quer estar em mim. Ele tem que estar onde? No meu coração. Ele tem que pousar em mim. Quando João Batista foi batizar o Senhor Jesus, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo veio como uma pomba e pousou no Senhor. Ele mostrou ali o que é o batismo do Espírito Santo, e o que é ter o Espírito Santo, não é verdade? Então, naquele momento, Jesus era batizado nas águas, como exemplo do que nós temos que viver, e ao mesmo tempo o Espírito Santo enchia o Senhor, né? Eita, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Então, nós temos que ser um só com Deus. Nós temos que ter a presença de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, e nós temos que ter o Filho de Deus no nosso coração. Pai, Filho e Espírito Santo tem que morar aqui, no nosso coração. Se o Pai está comigo, esse Pai, aleluia, vai me livrar, vai me cuidar, vai proteger, vai guardar a minha casa. Se o Filho está comigo, o Filho me salva e me leva ao Pai. O Filho, aleluia, ouve minhas orações e leva ao Pai. Se o Espírito Santo está na minha vida, então tem mudança de caráter, tem vida nova, tem mudança, tem libertação na minha vida, tem práticas do Espírito Santo. Glória da segunda casa. Glória da segunda casa. Porque tem muita gente dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aí você olha para aquela pessoa, você não vê o Espírito Santo na vida dela. Chama palavrão, adultera, mente, tem inveja dos outros, perseguem o próprio Deus, persegue a palavra de Deus, persegue aqueles que levam o evangelho. Aonde que tu estás, Espírito Santo, nessa vida? Que não houve uma conversão, que não tem uma edificação, que não tem uma transformação, que não tem, aleluia, Deus, a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, ela muda a nossa vida. A presença de Deus na nossa vida é notória, é vista, é enxergada pelo reino das trevas.
O reino das trevas sabe que você é selado pelo Espírito Santo. O reino das trevas sabe que o Espírito Santo na tua vida. Ei, os olhos carnais não conseguem ver aquilo que é espiritual, mas o espiritual, o reino das trevas sabe onde o Espírito Santo habita. Paulo era conhecido no inferno, meu filho. Tanto é que a palavra de Deus diz que eles conheciam o Deus de Paulo. Eles sabiam quem era Paulo. Mas eles sabiam também que aqueles que estavam querendo expulsar eles não tinham vida com Deus. E aí o inimigo faz aquela bagunça, né? Com quem não tem vida com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, que envergonhado e confundido serão nossos inimigos. O Senhor está dizendo aqui, segundo a palavra, que consertei convosco. Quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temas. Chega aquele momento que você tem medo, não tem? Eu estou falando por mim agora. Chega aquele momento que eu quero temer. E à mesma hora o Espírito Santo vem e diz, não temas. Quantas vezes eu quero temer? O próprio Jesus, antes de ir para a crucificação, o que foi que aconteceu? Ele disse, Pai, se possível fosse, afasta de mim esse cálice. Mas o Espírito Santo na vida de Jesus disse o quê? Mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, na nossa vida, ajuda a nós não temer. Todos os dias vem algo para você temer. Não é verdade? Tudo que está acontecendo causa um temor. Não causa? Meu Deus, vão perseguir. Meu Deus, eu vou presa. Meu Deus, vão me matar. Meu Deus, eu vou ser torturada pelo teu evangelho. Quem tem vida com Deus sabe o que vai vir. A palavra de Deus, tudo que está acontecendo não é surpresa para aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida. Aí vem aquele momento, aí o Espírito Santo branda, não temas, não temas. Uma vez eu estava orando, eu disse assim ao Senhor, Senhor, quando começar o início da tribulação, né, da grande tribulação, o reinado do anticristo, que ele se manifestar, o que vai acontecer? Vai chegar a hora para colocar o chip. Então, eu estava falando assim para Deus, Senhor, eu não vou poder comprar, eu não vou poder, Senhor, eu não vou poder pagar o aluguel. Eu estava dizendo, aí o Senhor, o Espírito Santo no meu coração disse assim, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Aí pronto, me acalmei. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Então a palavra de Deus diz, né, que quando for o início do anticristo, que começar tudo isso, que uns fugirão para o campo, outros, mas chegará o momento que o Senhor virá e arrebatará a igreja. Então nem todos vão passar ali pelo momento da grande tribulação. Então, aleluia, para ir para nós que nós precisamos, aleluia, Deus, nos esforçar, ter esse esforço de vida de oração, ter esse esforço, aleluia, de vida com Deus, de santificação, de renunciar ao pecado, nos esforçar para termos o Espírito Santo ser templo do Espírito Santo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus. Olha só o que o Senhor vai fazer. Ele vai fazer tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca. Haverá um tremor, haverá um abalo, no dia da vinda do Senhor, no dia da glória da segunda casa, no dia, aleluia, que iremos ser arrebatados e reinar com Cristo. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é dono de tudo. Ele é dono da prata, do ouro. Tem gente que mata por causa do ouro, né? Tem gente que escraviza por causa do ouro, né? Tem gente que é o dono, né? Não, tem gente aí de olho na Amazônia por causa do ouro. Os grandes estão lá, doido pela Amazônia, né? O dono é o Senhor. O Senhor é dono do ouro, da prata, da minha vida, da tua vida. O Senhor é dono de tudo. Aleluia. Eles acham que são dono de alguma coisa. Nós não somos dono de nada.
O dono é Deus, o Senhor é Deus, o maior é Deus, Ele que dá, Ele que tira, Ele que mata, Ele que faz viver. É Ele, aleluia, Jesus, que é o Senhor dos senhores. Aleluia, Deus, não tem Deus maior do que o nosso Deus, não tem Deus maior do que o teu Deus. Ei, não tem inveja maior do que o teu Deus, não tem, aleluia, Deus, feitiçaria maior do que o nosso Deus. Aleluia, Jesus, não tem palavra de maldição maior do que o nosso Deus. Deus quebra a palavra de maldição. Quantos amaldiçoam minha vida com palavras e o Senhor transforma em bênção. Minha filha, não te preocupa, não te preocupa, minha filha, porque eu transformo em bênção. Esses que estão te perseguindo vão ver o meu crescimento, sabe por quê? Porque quem está crescendo não sou eu, quem está crescendo é a palavra de Deus nessa plataforma, quem está crescendo é o Evangelho de Cristo, sabe por quê? Porque tem alma que Ele quer resgatar, tem alma que Ele quer levantar, Ele quer fazer de você o templo do Espírito Santo. Ele quer derramar na tua vida a glória da segunda casa. Aleluia, Jesus, Ele quer, aleluia, Deus, colocar na tua vida, aleluia, Deus, a glória da segunda casa, te encher do Espírito Santo de Deus. Te encher, aleluia, Deus, da presença de Deus. Aleluia, Deus, você não vai ser covarde. Aleluia, Deus, você não vai ser essa pessoa que vai desistir. Quantas vezes eu quis desistir na minha vida e o Espírito Santo veio e diz, eu não desisto de ti. Teus pastores podem ter desistido de você. Teu marido pode ter desistido de você. Tua esposa pode ter desistido de você. Teus filhos podem ter desistido de você. Teus amigos, teus irmãos em Cristo podem ter desistido de você. Mas o Senhor não desiste. O Espírito Santo não desiste. É porque Jesus, ele está dizendo que ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. Ei, ele é o dono da prata e o dono do ouro. Não significa que você vai ser milionário, que você vai ter ouros na terra, que você vai ter prata na terra, mas significa que ele tem para te dar. Ele tem para te abençoar, ele tem a porta de trabalho que você quer, ele tem as roupas que você precisa para te dar, ele tem o alimento, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em Deus. A palavra de Deus diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então teus filhos não vão mendigar o pão. Continue justo, continue vivendo a verdade, continue praticando a palavra de Deus, continue na presença de Deus, continue sendo o templo do Espírito Santo. Você não sabe por que muitos não sofrem com fome, não sofrem faltando as coisas, porque os seus pais foram justos com Deus. Lembra da viúva que chegou ao profeta e disse assim para o profeta, o meu esposo era teu servo. E o que aquela viúva disse para o profeta? Disse que os filhos dela estavam sendo levados como escravo. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome, ela foi lá falar para o profeta e falar que o esposo dela tinha sido servo. Então aquele profeta sabia que o esposo tinha vivido o quê? A justiça. Ele tinha vivido o quê? A verdade. Servo de Deus são aqueles que vivem a justiça, vivem a verdade, servem a Deus. Aleluia. Fazem para Deus, trabalham para Deus, né? São os que levam o evangelho, são os que visitam os enfermos, são aqueles que oram por vida, são aqueles que estão vivendo aqui, ó, essa obra que o Senhor diz. Te esforça, trabalhador, te esforça, povo meu, te esforça, que o Senhor te ajuda, né? É o Senhor que nos ajuda nesse trabalho. Não tem nada oculto, escondido que Deus não revele. Não tem nada oculto, escondido que Deus não mostra. Como que nós estaríamos numa guerra se Deus não desse visão dos nossos inimigos? Então nós estamos em guerra, a visão daqueles que guerreiam contra o povo de Deus. A visão, Deus nos dá a visão de quem é conosco, quem não é. Deus dá a visão de quem ora contra mim, quem é a favor de mim, para que eu continue levando o evangelho. Então não adianta nós entrarmos numa guerra como cegos. Deus te levanta numa guerra, não é como cego. Deus primeiro te cura da cegueira e te coloca na guerra. Deus não vai colocar numa guerra cegos, entendeu? Então Deus, ele primeiro faz a obra na nossa vida, se enche do Espírito Santo e te coloca na guerra. Aí ele vem, te esforça, estou contigo.
Aleluia, Deus, te esforça, eu preciso de 300, eu preciso de um, ele precisou de Davi para derrubar o gigante que queria destruir aquele povo. Deus estava com Davi, estava sozinho, Davi estava sozinho, ai, e todos estavam dizendo que Davi não ia vencer aquele gigante, mas Davi sabia que ele não podia vencer o gigante, mas o Deus dele podia vencer o gigante. O Deus dele não ia perder para aquele gigante. Então o teu Deus não vai perder para os teus inimigos, não. O teu Deus não vai perder para esse gigante que está aí lutando contra a vida financeira, lutando contra a tua saúde. O teu Deus, mas você tem que entender que você tem que ter Deus. Você tem que ter Deus na tua vida. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que ele diz aqui? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós iremos viver a paz, mas não é aqui na terra. Nós viremos viver a paz, mas a paz que vem de Deus. Porque a paz não é desse mundo. E tem pessoas querendo viver a paz nesse mundo. E nós vivemos em paz nesse mundo por quê? Porque Cristo está no nosso coração. Cristo está no nosso coração. Não é porque o mundo nos dá paz. O mundo não dá paz. Pelo contrário, aonde a gente vai é o mundo querendo tirar a nossa paz. Pessoas com inveja, pessoas querendo a tua derrota, pessoas querendo que você não prospere, pessoas querendo que você morra, pessoas querendo se incomoda porque você tem paz, porque você tem oração, porque você tem vida com Deus. Então a gente sabe que nesse mundo não tem paz. Mas essa paz que Deus nos promete, ela tem que estar em nós. Ela tem que estar em nós. Não é porque você está sem dinheiro que você vai ficar sem paz. Não é porque você está doente que você vai ficar sem paz. Não, Senhor, eu estou passando por isso, mas tu estás comigo. No teu tempo, tu me dará a glória da segunda casa. No teu tempo, aleluia, Deus, tu me levanta. No teu tempo, tu vai envergonhar e confundir meus inimigos. No teu tempo, tu me dá saúde. Então, aleluia, eu tenho que ter essa paz que tem uma vitória para mim. Tem uma glória da segunda casa para mim. Você tem que colocar no teu coração. Tem uma glória da segunda casa para você. Mas para de colocar essa glória só nas coisas materiais. Então, a glória da segunda casa, ela tem que ser primeiro na nossa vida espiritual. Vida com Deus. Porque se você busca a glória da segunda casa, se você busca ser cheio do Espírito Santo, porque a primeira casa não tinha o Espírito Santo. Quando ele disse aqui o povo que ele tirou do Egito, não é verdade? Então o povo do Egito, eles não estavam sem o Espírito Santo, eles estavam como escravos. Ele estava ali orando, clamando para sair daquela escravidão. E aí o Senhor levantou o libertador, tirou eles do Egito e eles passaram a viver na glória da segunda casa. Estava no deserto, não estava? Mas a glória da segunda casa estava com ele. Deus estava com eles. Não faltava alimento, não faltava calçado, não faltava água. Então, não faltava o que iluminava a noite, o que iluminava que aquecia a noite, aleluia, amenizava o calor do dia. Por quê? Porque eles estavam ali cheio do Senhor, com os cuidados do Senhor. Glória da segunda casa é vida com o Senhor. Você tem vida com o Senhor, então Ele está te cuidando, Ele está te provendo. Aleluia, Deus, Ele está te abençoando, te curando, Ele está segurando na tua mão, Ele não desiste de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Sabe quantas pessoas se sentem sozinhas? Quantas mulheres dizem assim, meu Deus, só eu oro pela minha casa, eu não aguento. Mulher, você não está sozinha, Deus está contigo. Quantos homens estão orando sozinhos? Vai para a igreja sozinho. As suas esposas não acompanham no evangelismo. A sua esposa não acompanha no seu ministério. Mulheres que estão acabando com o ministério do seu marido. Loucas, loucas, porque não é uma intercessora pelo seu marido. Não intercede nem pela sua vida, quanto mais pela vida do seu marido. Senhor, levanta meu marido. Senhor, sustenta meu marido nesse chamado. O teu marido é um pastor, você tem que estar ali, ó, de joelho dobrado pelo teu marido. Você tem que ser intercessora do teu marido.
Você tem que estar ali sendo ajudadora do teu marido, apacentando as ovelhas junto com o teu marido. Mas você está aí com uma louca, dizendo para o teu marido, não feche a igreja. Dizendo para o teu marido, não prega nas plataformas, não. Você está aí sendo boca do diabo e não boca de Deus. Para esse ungido de Deus, para esse escolhido de Deus. Você tem ciúme se ele fala com mulheres. Como é que um pastor não vai falar com ovelhas? Pastor tem que falar com ovelhas. Não é verdade? Pastor tem que falar com ovelhas, tem que orar por ovelhas, tem que cuidar das ovelhas que Deus colocou para ele. Mas não pode, porque a sua mulher está com o espírito de Jezebel. Está com o espírito de Jezebel. Quer dominar aquele pastor. Quer que ele seja como Acabe. Que o Senhor repreenda esse espírito de Jezebel que tem agido na vida nesta igreja. E o sacerdote está sendo dirigido por esse espírito. Por quê? Porque tem que concordar com a mulher, porque reino que não concorda não prospera. Você tem que concordar com a tua esposa quando ela está no Senhor. Mas se ela não está no Senhor, não concorda. Se você tem que concordar com teu esposo quando ele está no Senhor. Quando ele não está no Senhor, tu não pode concordar. Se teu esposo vai te chamar para usar droga, você sendo serva de Deus, você vai? Porque você tem que concordar para prosperar? Não vai. Então você conhece a palavra de Deus, te esforça para conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aleluia, não é fazer briga com o marido, mas é dizer para o marido, meu marido me perdoe, mas eu não vou me sujar com as drogas, eu não vou me sujar com álcool. Jesus já me libertou, Jesus já me tirou do pagode, da prostituição, Jesus já me tirou dessa vida que não agrada a ele. Você é apenas isso, é você pregar para o seu marido e dizer a verdade. É dizer a verdade, eu não posso. Eu te respeito, meu marido. Eu te respeito. Aleluia, Deus, eu te respeito como meu esposo. Mas essa prática eu não posso fazer porque eu vou de respeitar ao meu Deus. Eu vou de respeitar esse Deus que abençoa nosso casamento. Então, aleluia, a mulher sábia edifica a casa. É mulher sábia edifica a casa. Como é que você vai edificar a casa? Com a palavra de Deus. Como é que nós edificamos nossa casa? Com a palavra de Deus, mulher. Como é que nós edificamos vidas? Com a palavra de Deus. Não é com as nossas palavras, é com a palavra de Deus. Então Deus dá a sabedoria. Onde que está essa sabedoria para as mulheres? Na palavra de Deus. Ensina o caminho ao filho que se deve andar. Se ele crescer, escolher outro caminho, a culpa não é tua. Deus não vai te cobrar. Deus não vai te cobrar porque o teu filho não quer servir a Deus. Deus não vai te cobrar. A palavra de Deus diz que os pais não vão pagar pelos pecados dos filhos. E nem os filhos vão pagar pelos pecados dos pais. Mesmo que você não tenha ensinado o teu filho quando criança, mas quando ele tiver entendimento, ele vai ter direito da escolha dele. Ele vai ter o direito do céu ou o direito do inferno. Ele tem o direito do caminho certo ou do caminho errado. Ele tem o direito de escolher o bem ou dele escolher o mal. Escolha um bem. Escolha o bem. O bem que vem de Deus para a nossa vida. Então, aleluia, Deus, o Senhor, Ele fala, Ele ensina. Aleluia, Jesus, a palavra de Deus nos ensina o que precisamos. Ela nos orienta, aleluia, Deus. Uma esposa não pode edificar a vida do marido. Você não precisa aborrecer o teu marido. Todo dia você está falando para ele, vai orar, vai orar, oração. Você tem que dizer, meu esposo, vamos orar junto, porque o reino das trevas quer destruir nossa família, o reino das trevas quer destruir nosso casamento, o reino das trevas, a palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar, a palavra de Deus diz que temos que orar um pelos outros. Se você está vendo que o teu marido está fraco, não tem vida de oração, então você tem que chegar com ele e dizer, meu esposo, eu vou orar por você, você não está bem para orar, mas eu estou aqui orando por nós. Eu estou aqui forte na presença de Deus orando por você e você vai voltar a orar junto comigo. O que adianta você dizer, você falar, dizer para ele orar, mas por que ele tem que orar? Aí você fica, vai orar, vai orar, vai orar. Então, você tem que edificar a vidas. Você tem que orar porque o mal quer destruir. Você tem que orar porque aquele que busca a Deus encontra. Você tem que orar porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Porque a oração te dá vitória.
porque a oração te livra, porque a oração é cobertura espiritual para o teu marido, para os teus filhos, para você. Então você tem que ali falar, vamos orar, porque na oração nós seremos vitoriosos. Vamos dobrar nossos joelhos como Daniel dobrou, vamos nos humilhar na presença de Deus, como Daniel se humilhou e teve vitória. Vamos jejuar como Esther jejuou e o povo foi livre da morte. Mas então, se você não falar por quê para os teus filhos, por que eles não têm que fazer o errado, eles não vão entender. Então, eles têm que entender por que eles não podem fazer o errado. Não vai, meu filho, isso não vai agradar a Deus. Eu estou te passando a verdade. Se você quer fazer o mal, você vai sofrer. É claro que as mães sofrem. Jesus sofre até hoje por nós. O Espírito Santo chora por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. O Espírito Santo se entristece quando eu pratico alguma coisa errada. Se eu fizer algo errado, eu vou entristecer o Espírito Santo. Então, se os nossos filhos estão errados, nós, como mães, vamos ficar tristes. Os pais, como pais, vão ficar tristes. Você acha que não é que o Senhor não fica triste quando vê você no pecado, quando vê você no erro, quando vê você na prática errada? Ele fica triste. Ele fica triste. Não é diferente, ele é pai. E ele fica triste por ver o filho dele no caminho errado. Ele fica triste com pregadores que estão no púlpito e no adultério. Ele fica triste com pregadores que estão no adultério. Ele fica triste com pregadoras vaidosas, né? Que só querem se aparecer no púlpito, mas não querem que Jesus apareça nas suas vidas. Não, elas que têm que ser vistas. Eles é que têm que ser vistos. E Jesus aonde está? Aonde está Jesus em nossa vida? Então, o Espírito Santo na nossa vida, a edificação na nossa vida, a conversão na nossa vida, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você não vai viver como viveu a primeira casa. Esse templo agora tem que estar cheio do Espírito Santo, porque tem pessoas dizendo que é o templo do Espírito Santo, tendo uma vida a qual o Espírito Santo não tem prática. Ser cheio do Espírito Santo tem frutos do Espírito Santo, tem conversão na sua vida. Que o Senhor Jesus nos liberte, que o Senhor Jesus transforme, que o Espírito Santo de Deus, que você diz que está na tua vida, te converta, me converta, nos converta. Se o Espírito Santo está na nossa vida, então há uma conversão na nossa vida, há uma vida nova, há a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira.